Depois da análise de um primeiro grupo de combates heróicos, a tradução se propõe a abandonar esse tema, para na sequência voltar a ele depois da exposição indispensável de um aspecto mítico que parece ter uma natureza absolutamente diferente daquela estudada, mas que forma, no entanto, em função de sua significação oculta, o fundamento biológico de todos os combates heróicos. Este novo aspecto da simbolização não mais se refere ao problema moral, o conflito da alma humana, mas à imagem metafísica da criação do mundo e à representação simbólica da evolução que conduz ao advento da psique, consciente seus conflitos. Porém, antes de entrar na análise dessas imagens concentradas no mito fundamental, a teogonia pode ser útil tentar fixar o resultado até aqui adquirido, através de um breve resumo destinado a colocar em evidência a ligação existente entre os combates heróicos do homem e a luta titânica das divindades, tema da teogonia. Os mitos traduzidos até aqui mostram o quanto sua verdade esotérica está de acordo, nos mínimos detalhes, com a psicologia e até mesmo com a psicopatologia. A culpa mítica do herói em relação à divindade é o símbolo das faltas reais cometidas em diversos graus por todo homem frente ao sentido evolutivo da vida. Sob esse aspecto real, a culpa torna-se o problema central da psicologia íntima, pois reflete-se no consciente, mais ou menos obscuramente sentida. Torna-se sentimento de culpa, culpabilidade. Em relação à culpabilidade, duas atitudes são possíveis: a confissão e a denegação. A aceitação da falta conduz à sua compreensão, espiritualização, e sua purificação, sublimação. A culpabilidade é dissolvida, miticamente encontra sua remissão. Por outro lado, a degeneração, o recalcamento, destrói a lucidez, sendo assim diametralmente oposta à clareza do espírito. Numa imagem, podemos dizer que a culpabilidade tornada subconsciente e incontrolável, crescendo às custas do espírito, devora o ser consciente em seu aspecto psíquico e essencial. Ao desenvolver de uma maneira extremamente consequente suas imagens aparentemente ilógicas, a mitologia personifica a culpa e seus diversos aspectos sob a forma de monstros devoradores que o homem deve combater por sua própria satisfação essencial. Ela introduz igualmente a figura da divindade juiz, responsável pela distribuição simbólica da recompensa e do castigo. A divindade torna-se assim a imagem simbólica da legalidade da vida e de sua justiça inerente. Mas os mitos são a imagem da vida em seu conjunto, de todos os seus problemas, de todas as suas perspectivas. A presciência mítica não é esgotada pelo símbolo da divindade juiz, nem pelos combates dos heróis do tipo nervoso. A divindade não é somente o juiz simbólico, ela é igualmente o símbolo do princípio criador. Quanto aos heróis combatentes, representação dos homens e de seu comportamento, não são ameaçados somente pelo perigo monstruoso da exaltação imaginativamente inibida, nervosidade, mas também pelo perigo da exaltação ativamente desencadeada, banalização. A verdade mítica, a justiça inerente à vida e sua consequência, responsabilidade integral do homem, só pode ser compreendida se a tradução consegue trazer à luz a dupla significação da divindade, juiz e criador, e os dois aspectos complementares do combate heróico, do conflito psíquico, nervosidade e banalização. Portanto, é importante elucidar, por um lado,
a significação do símbolo Deus Criador e, por outro, preparar a compreensão da luta heróica contra esse outro perigo monstruoso, que é a banalização. Esses dois novos temas de simbolização encontram-se intimamente ligados. A mitologia grega representa o ato simbólico de criação sob a forma de uma luta da divindade espírito contra as forças desencadeadas da Terra. Ora, esse desencadeamento ambicioso de forças terrestres, rebeladas contra o espírito ordenador e harmonizador, é precisamente o indício que define a banalização, apêndice perverso do amor sentimentalmente exaltado dos heróis, do tipo nervoso, a revolta banal do ser humano contra o espírito, contra o sentido evolutivo da vida. É, portanto, apenas um caso especial que se destaca do mais profundo dos temas de toda a mitologia, tema simbolicamente tratado na teogonia, a revolta da criatura contra o espírito criador. A revolta banal do ser humano contra o espírito é assim prefigurada na teogonia, onde se encontra simbolicamente transposta para o plano cósmico, titânico, supra-humano. Desse modo, acentua-se a concordância finalmente perfeita da simbolização mítica em seu conjunto com a psicologia genética exposta na introdução, concordância essa que determina o curso da análise. Toda mitologia compõe-se essencialmente de dois grupos de mitos que convém distinguir claramente: o mito do Deus Criador ou das divindades criadoras. Criação do mundo e gênese evolutiva, chegando ao advento do ser consciente, o homem. E o mito do Deus Juiz, ou das divindades julgadoras, do combate heróico do homem, do ser mais ou menos consciente, responsável em razão de sua intelectualização, que o expõe à escolha. O mito da criação evolutiva contém, segundo sua aparência fabulosa, uma metafísica, mas cuja transcendência é puramente simbólica e cujo sentido real e oculto é de natureza cosmológica e biológica. O mito da divindade juiz, disseminado nas inumeráveis aventuras dos heróis combatentes, é de ordem psicológica e moral. As duas formas míticas encontram-se intimamente ligadas pela história evolutiva da vida, a partir do advento do ser consciente, o impulso evolutivo, antes inconsciente, torna-se a meta direta e supraconsciente, o ideal de que decorrem os valores guia. Sob seu aspecto enérgico, o impulso evolutivo torna-se o desejo essencial que anima o homem e tende a orientá-lo em direção aos valores mais ou menos supraconscientes, em direção ao objetivo evolutivo que se tornou ideal guia, simbolizado pela divindade e seu chamado. Todo desvio da direção evolutiva desencadeia a culpabilidade e seu risco de recalcamento seguido de suas consequências monstruosas. As duas deformações subconscientes encontram-se incorporadas ao conjunto desta questão evolutiva, sentido da vida e tema dos mitos, sendo a nervosidade a exaltação doentia do desejo essencial e a banalização sua dispersão em desejos múltiplos e acidentais. Certamente, teria sido preferível do ponto de vista da coerência do plano de análise, seguir o encadeamento evolutivo e começar a tradução pela história simbólica da Gênese, que na mitologia grega encontra-se exposta na teogonia. Entretanto, dada a extraordinária redução sofrida pela história genética na teogonia grega, e confusão dos símbolos que disso resulta, tornou-se indispensável preparar a compreensibilidade pela ilustração do processo de simbolização, e com esta finalidade, modificar o encaminhamento analítico. Dessa forma, a tradução concentrou-se antes de tudo
na explicação de um grupo de mitos que tratam da exaltação nervosa do desejo evolutivo, não abordando, senão, depois dessa preparação, o mito fundamental, a teogonia, suporte e centro de toda a mitologia grega. A análise da revolta dos filhos da Terra, os titãs, contra o espírito ordenador, tema da teogonia, facilitará a tradução ulterior de alguns mitos, aqueles que mais se destacam, do grupo de heróis banalizados, cuja falta consiste não mais na fixação exaltada em relação ao espírito pai, mas à Terra-mãe.